Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre cirurgia guiada e os arquivos que nós precisamos para poder confeccionar esse tipo de trabalho. Fique conosco e confira na íntegra no canal. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. É muito prazer, para quem não me conhece ainda, eu sou o Rafael. Eu sou responsável aqui pela parte digital do LCA. Nós vamos falar hoje um pouco sobre cirurgia guiada. Nós viemos dos vídeos passados falando um pouco sobre implantes, falamos um pouco sobre escaneamento de implante, um pouquinho superficialmente sobre bibliotecas e tudo mais. E nesse vídeo nós vamos entrar um pouco sobre cirurgia guiada. Estou até com alguns kits aqui para exemplificar, que é uma das coisas que nós precisamos para realizar a nossa cirurgia guiada. Então vamos lá, nós precisamos de três coisas. Primeiro é um arquivo DICOM. Esse arquivo, o que ele é? Ele é um corte da nossa boca. Tem vários tipos desse arquivo, mas é como se fosse a tomografia. A gente pode fazer tomografia do pulmão, pode fazer tomografia, sei lá, da cabeça, de vários lugares. E ele nos dá os cortes do nosso tecido. E esse que a gente utiliza na odontologia é especificamente a tomografia da boca. E se chama arquivo DICOM. Então tá aí o nosso primeiro arquivo para a gente utilizar no nosso software. O segundo arquivo que a gente precisa para poder fazer o desenvolvimento desse software é um arquivo STL. Esse arquivo a gente pode conseguir de dois jeitos. Um deles é escaneando uma arcada, por exemplo. A gente pega e escaneia o arco do nosso paciente. A gente pode escanear com um scanner intraoral, que é o que a gente vem falando aqui no canal. Pode ser qualquer scanner que gere um arquivo STL. Ou nós podemos fazer da forma tradicional. Verte o gesso não, né? Verte, faz a moldagem do seu paciente, depois pega aquele gesso e vertemos o gesso e aí digitalizamos esse modelo. Colocamos o nosso scanner de bancada, fazemos o escaneamento desse arquivo e aí temos o nosso modelo STL para podermos fazer o nosso guia. E fora esses dois, precisamos do kit de cirurgia guiada, que estão aqui, dois exemplos que a gente tem. Para a gente poder fazer essa cirurgia, nós precisamos do kit. Por quê? Ele tem as medidas, vamos dizer, especificamente de acordo com o nosso software de planejamento lá de cirurgia guiada. Então, quando a gente planeja lá, ele já faz as contas, já faz tudo certinho e já nos dá esses cálculos e tudo mais. Tem os guias de broca para a gente poder utilizar, podemos fazer essa fresagem com várias fresas e os guias de broca nos ajudam nisso. Então, precisamos desses três arquivos para poder fazer o nosso guia cirúrgico. E quais casos são indicados para fazer o guia cirúrgico? Para a pessoa que está começando, a gente indica sempre começar com um caso mais fácil, não tentar começar com um caso exorbitante, começar com um caso difícil que tenha pouco osso ou que você esteja meio inseguro. Comece com um caso tranquilo, às vezes até um posterior que tenha bastante osso, tenha bastante lugar para você fazer a sua perfuração, fazer o seu implante, que acho que é mais fácil, né? A gente começar com coisas mais simples e aí vamos evoluindo um pouquinho para frente. E fora isso, depois a gente consegue fazer outros tipos de caso. Então vamos lá. Eu exemplifiquei para vocês aqui o que é necessário para a gente fazer a cirurgia guiada com uns casos unitários ou peças individuais. Agora, para nós fazermos um protocolo, a gente já vai precisar adicionar dois arquivos aqui na nossa gama de arquivos para realizar esse processo, né, esse planejamento. Então, o ideal seria a gente ter um planejamento ou ensinamento diagnóstico de como vai ficar a peça final, a boca final desse paciente e tudo mais, ou a gente pode ter um uma tomografia em DICOM dos provisórios em boca ou da dentadura em boca do paciente. Nesse caso, para a gente fazer um protocolo, a gente precisa então de alguns arquivos a mais. Então, vamos lá, recapitulando. O nosso DICOM convencional, a tomografia da boca do nosso paciente, sem a prótese em posição, mas a gente vai precisar adicionar as gutaperchas na boca desse paciente para quando a gente for fazer a nossa junção de arquivos ali no nosso computador, a gente poder juntar e casar essa malha. Então a gente precisa da gutapercha na boca do paciente. Então uma coisa, a gente precisaria do escaneamento da área edêntula ou da moldagem da área edêntula desse paciente, então da mucosa e tudo mais. E precisaríamos de um DICOM também com a gutapercha da prótese solta dentro do tomógrafo. Então vocês colocam a gutapercha nessa prótese, colocam ela dentro do tomógrafo, faz a tomografia dessa prótese e depois podemos fazer o casamento. E como que a gente vai fazer isso? Como a gente não tem lugares equivalentes nessa prótese e na área edêntula do paciente, nós utilizamos esses pontos em gutapercha para fazer essa ligação. E isso para nós já ocasiona
o nosso casamento, que a gente disse anteriormente, para podermos desenvolver esse guia. E com isso a gente consegue planejar o nosso implante. E caso vocês queiram também, que eu acho interessante, é mandar um STL de como vai ficar a boca do paciente. Então escaneia também essa área dentro do paciente, né, que já falamos, e também coloca o provisório em boca, ou a dentadura, ou faz um planejamento, ensinamento diagnóstico, sei lá o que vocês forem fazer, para o nosso planejador ele já ter uma noção de onde vai sair esse implante, como tá, como vai ficar, onde ele precisa deixar o furo do parafuso. E é basicamente isso que a gente precisa para poder desenvolver uma cirurgia guiada. Fora isso, claro, de sempre, a gente precisaria saber qual implante que o doutor vai utilizar. Se vai utilizar neodente, sim, sei lá, conexão, intraósseo. Então, precisa ver isso. Também uma coisa que é legal vocês verem é entrar em contato com a empresa que vocês compram os implantes e ver se eles têm a biblioteca digital, se tem suporte para desenvolver o guia cirúrgico. Porque, por exemplo, não adianta nada você ter o kit de uma empresa e tentar fazer com outra empresa que não tem o suporte, não tem a biblioteca, não tem adicionado lá. Então acaba ficando um pouco mais difícil também. E aqui eu vou citar alguns planejadores, alguns softwares que a gente pode utilizar para planejar, que é o Blue Sky Bio, que ele é gratuito, vocês conseguem baixar aí na internet para manusear e entender um pouco como funciona, vocês conseguem fazer gratuitamente. Mas caso vocês forem fazer a exportação desse guia, vocês precisam pagar a exportação. Ela é cobrada em dólar, hoje em dia eu não lembro quanto que está, mas é cobrada em dólar. Caso você queira exportar para testar ou imprimir ou qualquer coisa assim, você faz a exportação e paga em dólar e tem ela lá na mão. Caso não queira, você pode usar gratuitamente, vai testando para vocês se materializar um pouco, entender um pouco como funciona esse meio. Vai lá mexendo na tomografia, tentando posicionar o implante para brincar mesmo e aprender. Temos, por exemplo, o Codiagnostic, que é um outro software de planejamento que a gente utiliza para poder fazer esses planejamentos. Temos também o Implant Viewer, tem vários outros, mas aqui é só alguns exemplos. O mais legal que eu gosto de falar sempre para assim, vídeos, curso, aula, treinamento, é sobre esse Blue Sky Bio, porque vocês conseguem baixar aí gratuitamente e utilizar para ir treinando e ver como funciona. E aqui só esses 3 softwares para vocês terem uma noção de alguns. E eu gostaria de lembrar vocês aqui 2 coisas. A primeira, o aviso, é para vocês se inscreverem no canal, deixar o gostei aí, mandar um comentário aqui, se ficou alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, pode deixar aqui, a gente vai responder ou mandar mensagem nas nossas redes sociais. A gente entra em contato com vocês e responde o mais rápido possível. Essa é uma das coisas. A outra é falar sobre os nossos sorteios, que a gente vai realizar sorteio aqui para vocês terem treinamento de escaneamento intraoral, para ter contato com softwares de desenho, esses que eu falei de planejamentos, tudo mais, e entenderem um pouco, vir aqui na nossa estrutura, conhecer. Fora isso, também vamos sortear livros, sortear alguns brindes, algumas coisas. Estamos esperando aí dar mais uma movimentada no canal para começarmos a soltar essas coisas, mas então manda para os seus amigos, para os colegas que estão se formando agora, para os protéticos que vocês conhecem, ou os colegas dentistas, o que for. E era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado por estar conosco aqui nesse mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, pessoal, até a próxima, um abraço.